Graça e paz, amados. Como é que vai vocês? Tudo tranquilo? Tudo na bênção de Deus? O tema de hoje é muito interessante. Evangelho ou política religiosa? Esse título talvez te chamou a atenção, te trouxe para assistir esse vídeo. Nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho ou estamos vivendo uma política religiosa instalada desde o tempo dos judeus, desde o tempo de Moisés, por exemplo? Há um inimigo muito poderoso que tem passado despercebido nos radares mais poderosos dos cristãos. Os cristãos não conseguem discernir o que é política religiosa com graça. Estão vivendo a mesma confusão que Paulo, Pedro e os discípulos viveram no início do Evangelho. Quando Jesus está escrevendo no chão, de repente aparece uma multidão de pessoas com pedras e paus na intenção de matar aquela mulher que havia sido pega em adultério. E eles disseram uma frase muito interessante. Eles falam assim: na lei de Moisés, esta mulher seria apedrejada até a morte. Jesus então resolve aquele problema, mas o que me chama a atenção é exatamente isso. Na lei de Moisés, essa mulher seria apedrejada até a morte. Em outra passagem, Jesus diz o seguinte: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar essas coisas e não omitir aquelas. Talvez você diz hoje, mas Jesus disse que deveis fazer essas coisas e não deixar de fazer as outras. Então isso quer dizer que Jesus estava de acordo com a lei que estava sendo executada. Jesus sim disse que deveria fazer essas coisas. Por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido na cruz. A morte de Jesus foi exatamente o momento da transição entre lei e graça. No tempo de Jesus existia dois partidos. O primeiro, que era dos circuncisos, e o segundo era o partido dos incircuncisos. Jesus, pregando o evangelho, ele tentou libertar os cristãos daquela época concernente a leis, esses dogmas criados desde a lei mosaica. Quando nós observamos os discípulos em um momento, Pedro estava juntamente com os gentios, participando das suas atividades, e de repente Pedro percebe que Tiago havia trazido uma caravana de irmãos circuncidados. Lembrando que os gentios não eram circuncidados, e Pedro estava no meio deles. E aí Pedro, quando ele percebe que os discípulos que vieram na caravana de Tiago chegaram, Pedro então se afasta dos gentios e vai para o lado dos circuncidados, ou seja, para o lado dos irmãos que vieram com Tiago. Paulo então percebe esse ato de Pedro e chama a atenção de Pedro no meio dos irmãos. E Paulo diz o seguinte: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2, verso 15 e 16. Então Paulo está falando para Pedro: Pedro, pelo amor de Deus, você tem que entender, Pedro, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a morte de Jesus na cruz trouxe uma nova justificativa de fé e seguimento. E Pedro estava tendo um problema, porque Pedro havia esquecido da visão que ele teve em cima lá do terraço, quando ele viu os animais imundos dentro de um lençol, e o Senhor tinha falado para ele: pega e come. E ele disse: não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou comer animais imundos, eu colocarei na minha boca. E aí a voz do Senhor Jesus disse para ele: olha, não podes tu considerar o que eu santifiquei como imundo? Então o Senhor estava falando dos gentios. Mas Pedro esqueceu dessa visão, e agora Pedro está indo no partido dos circuncisos. Ou seja, ele esqueceu que os gentios também faziam parte da graça e que podiam também ser salvos pela graça. Observamos no tempo de hoje, queridos, muita política religiosa.
que existem também aqueles que são da política dos pentecostais, outros são da política dos neopentecostais, outros são da política daqueles que pregam a teoria da prosperidade. Mas esqueceram que, na verdade, o verdadeiro Jesus, o Jesus que não é da imagem, mas o Jesus que está sentado à direita de Deus, o Cristo verdadeiro, não faz acepção de pessoas. Nós não podemos viver uma religiosidade que se instalou até mesmo no tempo de Jesus. Nós temos que viver uma lei em Cristo, ou seja, uma graça que pode transformar qualquer pessoa. A lei de Jesus é uma lei que tem misericórdia, uma lei de amor e compaixão. Na lei de Moisés não tinha misericórdia nem compaixão. Eles eram maldosos. Observa lá que ele disse, na lei de Moisés essa mulher seria apedrejada até a morte, ou seja, era olho por olho, dente por dente. Na lei de Jesus, na lei do amor, que os discípulos até mesmo pregaram em Atos 2, quando Pedro fez um grande discurso, e naquele discurso Pedro ganhou quase 5.000 pessoas. Então nós observamos em Atos 2, 42, 43, que os discípulos vendiam suas propriedades, as pessoas vendiam suas propriedades e dividiam com aqueles que não tinham nada. E todos tinham em comum, todos tinham iguais, não faltava nada para ninguém. Então nós observamos que no tempo de hoje, um tem mais que o outro. Por quê? Porque o que tem não liga para aquele que não tem. Por exemplo, se eu tenho uma casa, eu não vou vender minha casa para poder comprar um terreno, dois terrenos para dar um para o meu irmão. Não, eu quero uma casa e se for possível, eu vou comprar outra casa, que essa outra casa eu vou passar no fim de semana. Na outra casa eu vou ter uma renda extra no aluguel. Mas no tempo de Jesus não. Quem tinha duas vendia uma e dividia com aquele que não tinha. Então é diferente o amor que se instalou no tempo de Jesus, no início ali da graça, depois da morte, com o que acontece hoje. Nós estamos vivendo exatamente o que os judeus viviam ainda antes da morte de Jesus. Sem amor, sem misericórdia, sem fé, com a lei embutida em nossa vida, pregando dogmas ministeriais. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer que nós nos libertamos de amarras que se instalou ao longo dos anos e que sejamos verdadeiros cristãos junto com a fé e a graça salvadora de Jesus. Se você gostou desse estudo, vamos dar continuidade nele. É só você clicar aí abaixo, vai ter um link e vai estar ali o 2, o 3, eu vou fazer uma playlist. E nessa playlist vai estar ali então todos os estudos. E você clicando ali, você vai assistir todos eles de uma vez só ou deixar para assistir depois. Tá bom? Um grande abraço, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook. Vamos então levar o Evangelho à frente, mas um Evangelho puro, genuíno de Jesus. Amém? Fique com Deus.